Yeah. Sua empresa merece mais do que uma conexão estável. Produtividade comprometida? Conexão de alta performance para o seu negócio? Na Uzi Telecom, oferecemos link dedicado com estabilidade, segurança e suporte 24 horas. Garanta a melhor experiência para a sua empresa. Contrate agora a partir de R$ 249,99 por mês. Uzi Telecom, conexão que transforma. Você já imaginou ter um lugar perfeito para tirar suas ideias do papel? Seja bem-vindo a B3 Studios. Aqui o seu conteúdo ganha palco e espetáculo. Sabe aquela conversa que prende? Aquela história que ninguém quer pular? Aqui ela começa com qualidade de imagem e som de cinema e microfone de alta qualidade. Tudo pronto para você focar apenas no conteúdo. E se o que você precisa é de fotos profissionais ou aquele vídeo de impacto, é aqui mesmo. O fundo branco é impecável, a iluminação é perfeita. Agora, se você precisa mudar de cenário sem sair do lugar, olha o nosso fundo verde aqui. Paris, Marte, ou um set futurista. Aonde você quer gravar hoje? Chegar em sua próxima grande produção nunca foi tão fácil. A B3 Studios está em uma localização privilegiada, a 100 metros do Parque Shopping, com acesso fácil e toda a estrutura para elevar a sua produção. Agende o horário e faça sua reserva. Sua internet não pode te deixar na mão. Navegação lenta, vídeos travando. Ninguém merece. Velocidade e estabilidade para toda a família? Na Uzi Telecom, a melhor internet fibra ótica a partir de R$ 89,99 por mês. Contrate já e descubra como é viver conectado. Uzi Telecom, sempre ao seu lado. Fala galera, Siqueira Costa Júnior, um pouco mais magro por sinal, parece que esbelto. Não é munjaram não, gente, é a dieta que tá cabendo no centro. Viu? E hoje a gente tá aqui no nosso Qual Foi Aí e tô com uma subcelebridade de Lauro de Freitas que aos poucos vem criando polêmica, que apareceu aí recentemente no mundo político de Lauro de Freitas, que o que mais tem aqui é que nem treinador de seleção brasileira, né? Lauro de Freitas é uma cidade que todo dia tem um evento diferente, que todo dia tem um problema diferente, mas que a gente sabe que são os blogueiros que estão ali para comer o boquinho e tem as pessoas que realmente debatem a cidade com um viés de trazer a solução, não ficar naquele debate raso de isso aqui está errado, a prefeitura tinha que fazer e fica por aquilo mesmo, né? Como se fosse surgir a solução num passe de mágica. Eu entendo que política, e quando você se dispõe a fazer política, tem esse problema aqui e a gente tem que trazer a solução. E essa pessoa que eu trago hoje, ela debate política trazendo soluções. E é isso que interessa não somente a cidade, mas também o debate político, para não ficar um debate raso, como a gente vê dentro dos grupos de Lauro de Freitas. Um puxando o saco de um lado, outro puxando o saco do outro. Pessoas que antes estavam de um lado, hoje estão desse lado, e você não sabe se eles estão porque... Quer dizer, a gente até sabe que é de dinheiro, né? Mas tudo bem. E aí eu trouxe Renata. Renata, seja bem-vinda aqui no nosso Qual Foi Aí. Né? E aí, se apresente um pouco quem é você, como é que você surgiu nesse cenário político deste ano não eleitoral em Lauro de Freitas, que geralmente as pessoas gostam de aparecer ano eleitoral, né? E você surge um ano ímpar que não tem eleição. Me conte um pouco aí de Renata. Bom, meu nome é Renata Mota, eu sou administradora de empresas, tenho especialização em gestão de pessoas, e o mundo político, na verdade, chegou muito mais forte agora, no final do ano passado, vamos dizer assim, quando eu comecei uma campanha, tá? De fato, dentro da campanha. E tudo bem, lutamos, batalhamos, perdemos a eleição, né? E ficou por aí. Eu tinha, na verdade, na mente que os dois candidatos teriam técnicas e seriam bons administradores para Lauro de Freitas. Infelizmente, me enganei. Hoje eu estou vendo esse desmando que está aí nessa gestão. E estou acompanhando, fiscalizando, investigando, tentando levar para o público a verdade realmente como ela é.
Mas ó, você disse que estava na campanha, dentro da campanha. Então você fez campanha para Rosalvo, é Fiz isso? campanha para Rosalvo. Pronto. Você já foi funcionário da Prefeitura de Lauro de Freitas? Conta um pouco da sua história. E como é que você chegou até a Prefeitura? Porque a gente sabe que para chegar na Prefeitura você tem que ter sempre, uma indicação, ou, na maioria das vezes, é uma indicação política, ou, poucas vezes, como a gente vê hoje em dia, são indicações de técnicas, pessoas técnicas no caso, né? Você falou que é administradora e tal. Essa sua chegada à Prefeitura, quando foi e foi até quando lá? Na verdade, nós somos amigos. Minha família, né? Eu e meu esposo, somos amigos de Lula Maciel. Eu sempre votei em Lula Maciel como vereador, apesar de não ser petista de forma nenhuma. Eu acredito em pessoas, né? Eu não tenho partido político. Sempre fui mais voltada para a direita a vida inteira, porém, em Lauro de Freitas, eu sempre votei em Lula Maciel para vereador. Certo. E mais a questão de afinidade mesmo, de amizade, de saber a pessoa que ele é, né? A luta que ele tem ao longo de todos os anos. E no meio dessa campanha, que eu nunca apareci, sempre fiquei lá, só ia, votava aí, saía da cabine ali, pronto, fiz minha parte. E esse ano comecei a me envolver nesses grupinhos de WhatsApp, foi indo devagarzinho, e aí veio uma amizade com outras pessoas também, e terminei me engajando, indo para Rosalvo, para apoiá-lo para prefeito da cidade. Eu entrei na prefeitura para ajudar também um pouco Lula Maciel em abril para maio, mais ou menos. Você ficou um pouco de cargo lá? Eu trabalhava na chefia da presidência, da prefeita. Perfeito. Então você era gestor de pessoas, vamos assim dizer. Exatamente. E deu um apoio, né? O Lula teve que sair, você sabe, para se candidatar. Então eu fiquei dando um suporte ali ao pessoal dele na chefia de gabinete. Então, digamos assim, foi uma indicação política, porém, pelo lado técnico da coisa que faz parte da sua formação. Exatamente. Você disse que que você é mais chegada para a direita do que para a esquerda, né? Exato. Não lhe incomodava estar num ambiente petista, fazendo um trabalho dentro de um ambiente de petistas, que geralmente tem aquele conflito interno. Eu tenho esse conflito interno certas vezes, né, de fazer alguma coisa, eu me trabalho para isso, me causa um incômodo, tipo assim, pô, não era para estar aqui, mas eu tenho que estar porque eu entendo que a gente tem que ouvir o outro lado sempre. Nem sempre nosso lado tem razão, nem sempre o outro lado tem razão. E no meio desses dois lados nós temos que ter uma convergência de ideias. Eu tive um debate aqui com 2 advogados e eu dizia a ela, mas não é só lugar de fala, filho. O lugar de fala para mim é quando qualquer pessoa tem o direito de debater aquele assunto, porque ela é preta, ela é branca, ela é rica, ela é pobre, ela é o que for, mas as pessoas têm que debater. O lugar de fala, para mim, é uma maneira de você cercear o livre direito e o livre-arbítrio das pessoas de debaterem o assunto. Não é porque eu não sou negro que eu não posso debater o racismo. Eu não posso achar a minha visão do racismo. Não é porque eu não sou mulher que eu não posso debater sobre aquela questão. Então, uma pessoa que não pega transporte público não pode falar de transporte público, é isso? Na verdade, o petista não me incomoda. Muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos petistas. O que me incomoda é a forma que é utilizado. Não existe mais aquele idealismo do PT, né? Que, inclusive, em alguns momentos foi muito admirável até. Nós temos projetos sociais aí belíssimos pelo Brasil afora. Porém, a forma que hoje é utilizado, para mim, não é o PT. O PT era aquela luta pelos trabalhadores, eles corriam atrás, era aquela questão toda de sindicato, e hoje é a luta pelo poder. Tanto que hoje, no Lauro de Freitas, a gente está tendo aí nessa questão da mudança da eleição para presidente nacional, municipal do PT, e querem modificar o PT. Você vê que até os próprios petistas enxergam que o próprio partido se distanciou do foco principal. Eu vejo assim, o único partido que eu vejo realmente que mantém as bases sólidas do ideal dele é o PSOL. É o único que eu vejo. E aí eu vou fazer um elogio a uma figura que era petista e hoje é pessoalista, né? A Luísa Helena. Ela não se curvou a isso. E ela, quando estava com Lula, ela cansou de chamar Lula de uma série de coisas, xingava Lula e dizia, me processe. Ele nunca a processou. A gente vê várias pessoas hoje sendo processadas por Lula, por chamar de ladrão, etc. Até saiu ontem a matéria de um radialista lá de Vitória da Conquista, que em 2023 chamou Lula de ladrão e está sendo processado por isso. Mas a Luísa Helena sempre chamou Lula de ladrão quando viu que ele desviou realmente daquilo que ela achava e entendia que era o que deveria ser o governo de Lula para a população e aquilo que ele botou em campanha. E nesse meio tempo ele se perdeu e aí ela começou realmente, se afastou e fizeram de tudo para prejudicar essa mulher. E mesmo sendo de um viés que não é o meu, eu tenho um grande respeito à Luísa Helena pelo aquilo que ela fez. Ela se manteve naquilo ali, né? Se ela construiu fortuna, algo do tipo, ela construiu sendo aquela pessoa que ela é, não se vendendo a valores ou a pessoas em relação a isso.
Então, você falou, eu acredito em pessoas e não em siglas. Eu Exatamente. também acredito em pessoas e não em siglas. Tanto que minha maior apoio a Rosalvo é porque eu acreditava em Rosalvo como pessoa, como técnico. O que é que ele iria fazer de melhorias para a cidade que eu vivo. Eu sempre achei a Rosalva uma pessoa Mas- boa como técnica, né? Assim, Exatamente. Débora, ela sempre veio no caminho político, né? Ela é professora, se não me engano, alguma coisa. Eu não Débora é sei. advogada. Advogada, né? Advogada não, ela é bacharel em Direito. É, bacharel Não em sei se ela Direito, no tem caso, né? OAB, mas ela é bacharel A em mãe é Direito. professora e tal, então ela sempre veio um caminho da política. A Rosalva é um caminho da mais técnica, ela já é uma coisa de gestão. E eu gosto de pessoas que são gestões. Tanto que uma pessoa que eu não gostava, e hoje é praticamente o meu, entre aspas, político favorito, é Léo Prates, que é um cara que gosta de fazer gestão com política, que é difícil fazer isso. É difícil encontrar uma pessoa que sabe fazer gestão com política. Ah, como assim? Você fazer política é a arte de você começar com todos. Você não vai agradar tudo, mas você começa com todos. Não agride ninguém, mesmo que aquele assunto não seja o seu assunto, aquela pode ser a pauta que você diz se isso aqui é certo, mas você bota a sua opinião sem agredir ninguém. E aí, Léo, ele consegue transitar, e até dentro do próprio núcleo do ACM, né, o grupo duro ali do ACM, as pessoas criticam o Léo Prates porque ele consegue fazer essa convergência fácil, dialogar com várias partes, e não tem um discurso como o Bruno tem, como o Neto tem, como outras pessoas têm, contra o PT. Ele prefere o diálogo do que a crítica por criticar, muitas vezes. E as pessoas, às vezes, acham que Léo é um esquerdista porque Léo não tem um discurso mais afinco, mais agudo, mais pontudo contra o PT. E eu concordo com ele, porque eu via Luiz Eduardo Magalhães fazendo muito isso. Tanto que a morte precoce de Luiz Eduardo Magalhães encurtou o sonho do avô, que nunca quis ser presidente, mas sim botar o filho presidente, e ele seria sempre aquela barreira de retenção ao Luiz Eduardo, caso ele conseguisse colocá-lo como presidente da República, mas os planos de Deus não permitiram. E eu acho que é aí que a gente precisa, dentro de Lauro de Freitas, uma pessoa que tem gestão e não política. A gente vê muitas críticas a Débora hoje. Como é que você hoje enxerga a gestão de Débora? Primeira pergunta que eu quero fazer. Existe alguma mágoa pessoal ou alguma coisa da Renata para a Débora? Débora, não. Ou gestora Débora? Não, com Débora eu conheço, engraçado, eu conheci Débora, tive com Débora algumas vezes, né? Tanto no meu condomínio, quanto no Mordomia, que era um restaurante de um amigo em comum, né? Mas nada, até acreditei realmente que Débora fosse fazer uma boa gestão. E aí, tranquilo. Só que, até voltando em Rosalvo, quando acabou, pra mim a campanha acabou. Acabou ali. Vem outra pessoa. Desmontaram-se os balances. Exatamente. Vem outra pessoa. E eu até no início eu disse, não, ela vai fazer uma boa gestão. Eu tenho certeza disso. Só que o primeiro dia que Débora entra, eu achei, porra, Débora vai botar pra lá. Vai chegar com todo o secretariado atrás, vai levantar e dizer, agora eu assumo. E quando a gente vem, não tem nada. Ela assumiu o dia primeiro praticamente sem nada. E eu falei, gente, eu já comecei a esmurecer. Sem nada como assim? Explica aí, pá. Como é que você vai gerir uma cidade se você nem tem os secretários todos A já gente não ali sabia quem eram os preparados? secretários, no caso. O secretariado a gente não tinha um nome. Não tinha nome. Tinha suposições. Marcelo Abreu vai para educação, não sei o quê. E nada. Quando você vê, é todo mundo diferente, caras novas, né? Sem experiência política. Aí você diz, não vai dar certo. Mas você acredita. Tá ali, beleza. A cidade queria uma mudança. Para mim, acho que não importa quem tivesse ali. A cidade queria mudar. Eu acho que a cidade ela quer mudança, né? Porque a mudança não apareceu, né? Mas vamos chegar lá. Então veio acontecendo o seguinte, ela assumiu, tropeçando, é normal. E sempre a culpa é do outro, né? Ninguém assume a sua culpa e se tiver ainda um momentozinho bom ali para criticar o outro, melhor ainda. Vou me esconder E já em tá cima cansado da isso culpa também, né? dela. Vemos que minha amiga Débora, isso já passou. Segue o passo, como diz a Semineto, olha pra frente, esquece o passado. O Viu? passado. Eu vi um questionamento dela dizendo para Moema ir trabalhar, deixar que ela cuida do povo dela. Só que ela que não esquece Moema. Tanto é que Moema tava aí de boa, dançando, curtindo, indo para mercadão, indo para shopping, passeando, e ela o tempo inteiro, porque Moema, vinha cá, gente, Moema vai ser candidata. E a liderança responsável pela candidatura de Moema vai ser Débora? Porque não é possível uma situação dessa. Deixa a mulher lá. Vamos focar na cidade e ir para frente. O que foi ruim atrás, você pega e bota aqui, ó. Olha como estava, olha o que eu fiz. Pronto. Aí você fala. Mas é 24 horas falando de Moema. Não tem condições. Assim, uma crítica que eu faço à minha amiga Débora, eu chamo de amigo porque é questão até de uma proximidade política, é que toca a vida, toca a prefeitura, toca os seus projetos, Exato. mas é pessoal. O problema de Moema e Débora é pessoal. Você vê Não que... tem nada a ver com isso. Não vou, mas olha só,
Você vê quando o Moema está, você pode perguntar de tudo a Moema. Quando você toca no nome de Débora, a feição de Moema muda de uma maneira. Pode reparar. De Moema ou de Débora? Moema e Débora. Você pode perguntar tudo a Moema. Você tocou no nome de Débora, a feição de Moema fecha. Há uma expressão de raiva, de ressentimento ali dentro. É a mesma coisa de Débora. Eu não tinha reparado de Você Moema, pode mas reparar. de Débora eu Pode reparei. reparar. Pode pegar as entrevistas, Vou analisar. que o cara tá ali, tocou no nome de Débora, Moema, Eu só respeito ela de sente. Débora porque teve uma vez que eu pensei que ela fosse engasgada. ela ou sente. instalada. Débora é a mesma coisa. Então, assim, uma das coisas que elegeu Débora foi exatamente Moema falar muito de Débora, falar de traição, falar disso, falar daquilo. Talvez, se Moema tivesse deixado Débora de lado, ela tivesse conseguido um resultado melhor nas urnas. Não digo eleger Rosalvo, mas talvez não tivesse dado tanta força a Débora, porque Moema ficava incomodada com Débora. Ela não se incomodava com o Tenóbio, mas se incomodava mais com Débora. É diferente, né? Porque aquela coisa assim, dizem, a gente só é traído pelos amigos, né? Exato, Os mas não inimigos entenda. nos traem. Mas foi aí onde Débora cresceu. Foi aí onde a equipe de Débora, junto com a equipe política dela, viu. Bata nela que ela tá... Porque na política não se bate. O de cima não se bate no de baixo. Ela é prefeita, Débora é vereadora. Isolava ela. Deixa ela falar. Ignora. Pronto. Vou falar de Teobaldo. Vou fortalecer quem não quer que seja o candidato. Acho que faltou um pouco de Moema, pensamento do grupo político. Ou seja, vamos falar de Teobaldo. Ah, mas ele não é candidato. Não interessa, vou falar dele. Que a gente fala dele, e aí o que acontece? Débora cai. E não, ele ficava naquela troca de farra para dizer aí que Débora cresceu politicamente, se capitalizou, foi muito inteligente, por sinal, conseguiu vir e lograr êxito aí na eleição. Aí eu lhe pergunto, essa inteligência foi toda de Débora? Não, claro que ninguém ganha a eleição Porque sozinho. Exato. Porque assim, porque ela não tá conseguindo botar em prática essa inteligência toda agora para gerir a cidade. Olha, eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Entendo que você sair de vereador para prefeito é algo totalmente diferente, tá? É uma cidade a ser gerida. Prefeito, vereador, você é a pedra que bate, você é o cara que aponta, você é o cara, uma mulher que tá cobrando. Mas quando você senta na cadeira de prefeito, você vira pedra. Você vira vidraça, você passa a ser apedrejado. Uma cidade como Lauro de Freitas, que venhamos e convenhamos, com milhões de problemas, milhões de todos os tipos de tudo, né? Se ela não sabia, quando ela começou a fazer o plano de governo dela, ou quando ela começou a tomar pé na transição, ela viu o quanto a cidade estava. E eu acho que o que falta de Débora é quando ela fala na questão da calamidade financeira e diz que ia apresentar a documentação. Até hoje não apresentou documentação. Então, se você fala e não apresenta, você deixa margem para dupla interpretação. Exatamente. Entendeu? Eu sei, conversei com o Sapucaí na época, estava como gestor de trânsito, e dizer, irmão, eu não tenho. Se o carro quebrar aqui hoje, na estrada do Coco, eu não tenho um guincho para tirar o carro. Isso. A gestão não deixou um guincho. Não tinha tinta para pintar a faixa de pedestre. Então, ou seja, isso porque eu conversava com a pessoa. E a pessoa me dizia, velho, não tem. Ou seja, a cidade realmente foi entregue em muitos setores, acabada, destruída, sem a mínima condição sequer de se trabalhar. Aquele Calf, que foi a contrapartida do shopping, é uma vergonha. Então, naquele Calf é uma vergonha. Porque é tudo muito mal. É um prédio muito mal estruturado. Eu entrei na onde estava lá com o secretário de trânsito, pelo amor de Deus. Tanto cubículozinho que você... Gente, peraí, até a organização disso aqui é mal feita. É mal feito, você olha que ele não tem necessidade. Um monte de papel, aí vamos lá, sabe o cara pegou, digitalizou os processos. Para mim é um feito, porque você sai do papel, você vai para o mundo digital, que é um avanço, que é a atualidade. Ou seja, por que não fez isso na gestão anterior? Isso. A gestão anterior não fez por quê? Né? Então, a SEDU mesmo tinha tudo digitalizado. Você fazia tudo na SEDU hoje, acho que hoje ainda, porque eu estou barrada na SEDU, né? A SEDU não faz nada. Estou com vários processos na SEDU parados, mas isso não vem nem ao caso. Então, a SEMA, pelo menos, o que é SEMA, tá tudo parado também. Porque é muito papel. É muita coisa. O papel não... Agiliza, a gente não tem... Acho que... Agiliza. Salvador é um exemplo de muita agilidade em relação a aplicativos. A SEDU está assim. Entendeu? Já então, assim. Então, assim, eu acho que falta de Débora... aí a gente vai voltar um pouco o tempo. A gente vai, né? Que começou o clima de Mirella como secretária. 15 dias depois, pedir afastamento do cargo. Por questão de família, tal, mas eu acho que... Quem sabe que não é família, né? Eu acho que Mirella viu um cenário
E nesse cenário, ela achou que teria pessoas ao lado dela que ela poderia indicar de confiança e capacitadas, e essas pessoas não chegaram, né, por conta de nomeações. Mas não Aí, foram autorizadas, né? O É, nome certo é esse, isso. né? Foram barradas as exato. nomeações Eu que ela vi queria. Sapucaia, conversei com o Sapucaia também, botou o Gustavo Ferraz, que depois também saiu junto com o Sapucaia. Primeira vez que eu vejo, saiu o secretário e o sub, né? De vez. Saíram os dois de vez. Né? Motivos devem ter, né? Muitos. Porque Gustavo não teria. Gustavo é fanático por essa cidade. Ele quer a Não, melhoria Gustavo dessa cidade. batia em Débora antes de tomar posse para poder ganhar o cargo. Isso era verdade. Ele sumiu das redes sociais. Não tem mais vida, não tem mais nada. Antes dele tomar posse como subsecretário, a vida dele era fazer críticas a Débora, né? A Há gestão. promessas não cumpridas, né? Aí ele entrou na gestão, ficou, antes de Sapucaia sair, ele tinha pedido demissão. Ou seja, e sumiu das redes sociais. Ele parou de tecer críticas. Ele tá com um projeto agora bom. Tá surgindo aí, ele já começou a Tá, mas falar. entenda, mas eu tô falando assim, ele criticou para ele poder estar dentro da máquina, quando entrou na máquina, ele pediu para sair. Então, para mim, isso existe alguma coisa. As pessoas pedem para sair quando ela tem algo melhor para fazer. E algumas pessoas estão pedindo para sair, mesmo sem ter algo melhor a fazer. Essa é a preocupação. Então, assim, aí a gente vê a questão aí, a Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas continua igual ao pior do que a antiga gestão. A gente teve aquele caso ontem lá com o Tenóbio, a gente tá falando hoje é quarta-feira, né, que dá até hoje, deixa eu ver, 11. No dia 10 teve aquele caso com o Tenóbio e a Luciana, a vereadora Luciana, em que eu não quero tomar partido da briga deles, que até porque não tem som, mas existe um vídeo de Tenóbio que ela disse que não queria que fosse gravado o som, porque eu não sei. E eu acho... Hoje teve mais confusão na Câmara. Tá aí, né? a gente vai chegar nisso aí. Eu acho que toda reunião tem que ser gravada com som. Também acho. Até porque é uma maneira de você se salvaguardar sobre aquilo que está acontecendo. Com certeza. Se você quer uma reunião que não tenha som de seja gravação, minha amiga, é no seu gabinete. Exato. Na repartição pública, tem que Exato. ser registrado, porque tem que estar lá o que você falou, o que você deixou de falar, Com certeza. o que as pessoas falaram, deixaram de falar. Ponto. Então, nesse ponto, Luciano não tem o que reclamar, porque existia uma câmera filmando. Então, se o vereador Tenóbio coloca uma pessoa ou ele começa a filmar, ela não tem direito de reclamar. Com certeza. Não tem mesmo. E aí ela levanta de uma maneira totalmente destemperada, agride um funcionário, e para mim a maior coisa é que ela agride primeiro o funcionário de Tenóbio, que está ali, um funcionário qualquer, uma pessoa qualquer. Ela não partiu para agressão no vereador. Ela partiu na agressão de um funcionário que poderia ser o assessor dela. E ela poderia ter toda a razão também, que eu daria razão a ela, de Tenóbio ter agredido um funcionário dela. Entendeu? Eu acho o seguinte, naquela situação ali, eu não vou nem, como eu disse ontem no meu texto, eu não vou nem julgar um nem outro. Tenóbio vem forçando uma barra de insuflar o outro, né? Principalmente contra a Luciana. Isso Mas é fato, ele a tem gente que. vê Mas olha sempre. só. A Olha gente vê só. Viu? Isso foi com o Naide e agora com a Luciana. Mas olha só, Tenóbio precisa de um Coringa para ele ser o Batman. E Luciana precisa de uma Coringa. Não sei. Luciana, ela veio sendo, né? Instigada por muito tempo e ontem ela perdeu realmente o controle. Mas aí é que tá. Quando chega, aí o que é que a gente repara? O final. Se eu tô aqui conversando com você, tô lhe perturbando 24 horas aqui. Quando chegar no final da gravação, você já tá de saco cheio. Nesse momento, você pode explodir. Mas pode dar um tapa na mesa, pode gritar, pode berrar. E não justifica. Um erro nunca justifica o outro. Exatamente. Mas a gente precisa também ver o que é que acontece durante todo esse período. Não foram só nesses 5 meses. Não, Isso a gente vem sabe de que já vi do ano anos passado. atrás. A gente Mas, sabe. pra mim, por isso que eu não julguei nenhum, nem outro. Não, eu Pra mim, julgo. o erro ali é a falta de disciplina, de regras dentro de uma Câmara. Eu julgo da seguinte Eu maneira. julgo, pra mim, Eu aí julgo é assim, da isso. seguinte maneira. Aí eu vou fazer de novo o advogado do diabo. Sei que Tenóbio é pirracento. Sei que Tenóbio sabe fazer o jogo de pirraça. Sabe que o ponto fraco dela qual é. Isso. Entendeu? E ela, como vereadora de terceiro mandato já, né? Terceiro. Não é nenhuma inexperiente. Né? Ela já aguentou 4 anos de Tenóbio e vai ter que enfrentar mais 4 anos de Tenóbio. Então ela não veio de uma surpresa. Nossa, esse cara chegou aqui do nada e fez Mas isso. cada Não. dia é um dia, né? Mas aí que tá. Se você não está em suas condições psicológicas boas, é melhor você nem ficar na hora. Levanta das costas e vai embora. Mas não tinha como. Eles estavam discutindo ali. Não é só quem vai definir quem vai ser o diretor. É verba.
A cidade vai perder. Mas Se entenda. você não coloca a democracia ali, usar os pais para escolher os diretores, Mas tem entenda. um Fundeb, Eu você sei. não perde essas Mas o que eu estou dizendo é o verbas. seguinte: se ela já estava em um nível de irritação a ponto de fazer o que ela fez, era melhor ter saído. Se ela saísse, Vamos não, sair. já foi. Gente, é o seguinte: não estou me sentindo bem. Existia maneiras de ser feito como não foi feito. Mas precisa ali finalizar Entendeu? aquilo dali. Que precisa finalizar, aí ela faça exatamente o que ela acha que deve fazer. No meu ponto de vista, ela não tem direito de não pedir para não ser filmada. Ela é uma pessoa pública. Ela está trabalhando. Entendo. E- Mas como você vai fazer essa filmagem? Entendeu? Ela podia ficar ali e filmar. Já tinha Oh. filmagem ali. Não tinha Mas não tinha o som. necessidade. E ela não queria o som. Por que ela não queria o som? O que é que ela queria falar que ela não queria que fosse gravado? É isso. Quando eu não tô no local, eu evito julgamentos. Entendeu? Foi o que eu fiz ontem. Aí tem um trecho da gravação 39 que ela fala: eu não quero filmagem com som. Por quê? Você está discutindo o quê? Que não quer que as pessoas tenham acesso ao som. Eu me lembro que quando o Bolsonaro era presidente, Moro falou que tinha uma reunião ministerial que seria uma bomba. E foi soltada a reunião ministerial. Bolsonaro xingando a todo canto, como presidente, e Moro, ministro, todo polido. Para ele, aquilo ali era incabível. Um presidente está ali xingando de filha da mãe, não sei o que, de subir, sei o que, cara, de mulheres. Ou seja, o comportamento de Moro era de um cara centrado, polido, legítimo, com um tiozão do churrasco, contando piada de todo tipo, numa reunião ministerial. Então, aquela história. Se não houvesse essa gravação do som ficaria o dito pelo não dito. E a partir do momento que você está num espaço de poder em que você está tratando da população, ao meu ver, agora as câmeras teriam que ter som. Ó, quem entrar aqui vai ter que ter som. Porque gabinete de deputado, algum de você vai entrar, tem a caixinha do celular. Ó, seu celular fica aqui, ponto. Tem deputado que tem gabinete que é isolado de som. Tem deputado que você entra, tem um emulador de som que você nem sabe. Para não rever gravações. Mas quando essas pessoas estão discutindo o futuro da cidade, por que não tem que ter som? Esse é meu questionamento. Por que ela não queria? Por que ela estava falando assim que não poderia ser gravado? Já que foi ela que se manifestou que não queria ter o som. Por que ela estava falando que não podia ser gravado? E essa é a minha questão. Então, quando ela veio assim, peraí, você é uma vereadora, está discutindo a educação da cidade e não quer que grave isso, não grave a reunião? Para mim, levanta suspeita. E aí, ele pega naquela questão. Por que ela não quer que grave? E aí, ele vai para cima dessa maneira. Acho que isso já se prolongou demais. Aí, quando foi hoje, teve outro rebuliço. Outro rebuliço. Você pega um documento, e até isso aqui, a pauta. A pauta, que estava em todas as mesas. E aí, parece que mudou de lugar dela. Ela, senão ela Tenóbio ia sentar, ela pegou as coisas dela para sair. E a pauta dele, parece que veio junto. Aí ele faz, ela furtou um documento. Pronto. Começou. Aí ela pegou, ele foi tomar dela. Ela disse, não vou lhe dar, você não vai tomar. Eu vou deixar onde eu peguei. Aí ela foi lá e deixou lá. Aí começa a discussão, briga, encerra a sessão. Tem um vídeo que tem Tenóbio descendo a escada dizendo que ele tá sozinho na Câmara. Quando ele desce a escada, aí começa todo um conflito, uma briga generalizada ali, xingando o Decinho de todos os nomes. Ele chama de vagabundo e tal. Decinho até se mantém, que Decinho é cabeça quente. E aí vão se mantém para o muito. gabinete de Juca e a confusão termina lá dentro. E aí, imagina. Até a sua filha aí que vai. E aí eu vi que Decinho é uma pessoa até estourada também. Decinho é uma pessoa que não tem muito, digamos assim, muito calmante pra ele. E Decinho foi até um cara polido. E tá se comportando, viu? Deixa eu chamar de vagabundo, não sei o que. Ele, você que é agressor de mulher, não sei o que, não desceu pra discutir, pra ajudar nada disso. Resultado, foram parar no cantinho da educação na sala de Juca. Na sala de Juca. Na coordenação do colégio. E aí lá mais conflito, mas eu acredito que lá dentro Juca deu uma acalmada, né? Mas a gente vai saber daqui a pouco, vai começar a sair os vídeos aí falando. Tem um problema que eu soube que na época que ele começou a discutir com o Juca fez uma reunião dos vereadores, ele colocou lá e disse que deu uns puxão de orelha nele, e Juca me falou. Não, consegui acalmar Tenóbio e Luciana. Eu acho que agora a gente vai ter paz na Câmara com o Tenóbio e Luciana. Não, outro dia eu soube que eles estavam numa boa também. Eu falo com os dois, me dou muito bem com os dois. São vereadores que, graças a Deus, me atendem quando eu preciso. Não, você não me Tem um bloqueou problema, nas né? redes sociais. Quando eu comecei a criticar ela de algumas coisas, ela foi e me bloqueou. E aí eu tenho muito apreço pelos dois. O que eu discordo. E agora é engraçado, as pessoas não discutem com o Tenóbio. Né? Xinga logo e acabou, tem aquela confusão toda. Eu debato com o Tenóbio. Eu também. E numa boa. Assim, por exemplo. Outro dia do meu grupo mesmo, tocou um assunto, eu falei, ele falou, não é assim que você. Eu acho que é assim. E por que foi assim? Por que você não fez assim?
eu entro em debate com ele, mas respeitosamente. Eu Tanto acho ele que me esse é o respeita caminho. quanto eu respeito ele. Eu, uma vez, gravando um podcast, quando ele estava no Partido Novo, eu disse que ele não se elegeria e que o Partido Novo não tinha capilaridade para elegê-lo. Aí eu fui para a Universidade de Taubaté, ele estava lá. Aí ele me questionou. Porra, irmão. Porra, foi aquela que você falou? Fiz o quê? Que você disse que eu não me elegeria no Novo. Não vai se eleger no Novo. Se você ficar no Novo, não vai se eleger. Você sabe disso. Não tem coeficiente, eu não vou ter candidato. Não, não é bem assim não. O Novo mudou, não sei o que. Se obedecer, eu fizer o Novo, não tem fundo partidário. Engano seu, a gente vai ter fundo partidário. O que você vai receber não vai ser suficiente. Tanto que depois ele foi pro PL. Aí eu disse a ele, irmão, é o seguinte. Meu pensamento é meu pensamento. Se você não gostou, beleza. Eu não vou lhe pedir desculpa por você não gostar do meu pensamento. Mas é meu pensamento. E eu não vou deixar de emitir meu pensamento para agradar você, nem a ninguém. Exato. Nem a ninguém. Nem meu pai e minha mãe deixam de falar o que eu penso. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, Luciana tá com força. Não, ele tá... Apesar de praticamente sozinha, ela está com muita força. Assim, eu vejo da seguinte maneira. Luciana está se criando uma Débora ou um Tenóbio. De uma maneira Eu acredito que ela seja tá indo. um pouco diferente, porque Luciana não vai ter força por estar batendo na gestão. Não, é porque tá apanhando. Ela está... Não, porque ela está buscando realmente... Se pegar as pautas de Luciana, tem coisas boas para a cidade. Assim, ele não... E ela tá ali parada e diz assim, eu não vou. Não é base e oposição, eu quero melhor para a cidade. É, mas... E se a base de cá tá baixando a cabeça para tudo, se ela for para a base, nós, munícipes, estamos detonados. Não vamos ter ninguém por nós. Quando começou essa conversação de Luciana, ela estava num grupo que eu faço parte também, eu tô lá dos grupos de Lauro de Freitas, e aí eu questionei ela, vereadora, não foi a senhora que fez um vídeo pedindo para a pessoa guardar o lixo dentro do quartinho de casa, na árvore, mas a senhora não fazia parte da Secretaria de Limpeza Urbana e não sabia que a limpeza urbana estava em débito com os caminhões, com as empresas de limpeza pública? Como é que a senhora agora está dizendo que não sabia da calamidade financeira, que é tudo a maçã de Débora? Ela não me respondia nem o meu questionamento. Mas eu lhe pergunto, o que é que você acha dessa calamidade financeira? Existem comprovações? Olha A gente só, sabia que tinha débito. vamos lá, beleza. Ela disse que foi 61 milhões do lixo. Hoje ela já disse 30 e pouco. Mudou por quê? Ela disse que a ex-gestora não deixou nada, dinheiro nenhum para pagar os funcionários. Por isso que ela não pagou o mês de dezembro. Agora ela já mudou. O dinheiro não foi colocado na data correta. Então, assim, você pega mentiras da gestão muito fácil. É assim, vou lhe explicar uma coisa. Meu modo de pensamento é o seguinte. Eu não posso bater em alguém em determinada situação quando eu fiz parte da antiga situação. Por exemplo, Luciana não tem, até então, que está na greve dos professores, vamos lá, em janeiro, questionando algo, quando ela estava na gestão e ela mesmo no lixo, que ela era a gestora da pasta, sabia dos débitos dali, que vieram se arrastando de outubro até dezembro. Então, se Luciana sabia dessa questão de débitos, de contas atrasadas, sabia, entendeu? Os vereadores todos sabiam. Todos sabiam. Então, assim, não é porque Débora tomou posse que eu vou dizer que estava tudo mil maravilhas, que não estava tudo mil maravilhas. Com certeza. Então, assim, meu posicionamento sobre Débora hoje em Lauro de Freitas. São 6 meses, ela está começando a arrumar algumas coisas, mas a maior queixa que se falam é que Débora não cumpriu boa parte do que foi conversado, seja do menor apoiador ao maior apoiador. E o maior apoiador dela é Linaldo, todo mundo sabe disso, e hoje a gente vê Pedro Tavares aí até em Universidade de Boneca. Não sei até onde Pedro Tavares se interferiu Mas nesse será que processo. Pedro Tavares, a presença só dele é um apoio de Débora? Não sei se foi presença só, tá? Né? É presença, porque o que ele faz hoje aqui é presença. Porque o que é que ele deu para Lauro de Freitas? Sim, mas assim, a gente tá falando de eleição. O que é que ele deu a ela de eleição? Aí eu não sei. Entendeu? Mas o que eu tô vendo dele aqui dentro, ela está com ele a todo instante aqui dentro. Pois então é. ela atrás e ela diz que apoia Vamos falar de ele e política? tal. Vamos lá, vamos falar de política. Se ele está com ela por outro canto, porque antes dela ser eleita, ele fez alguma coisa por ela. Ela já acompanha ele, eles já são amigos, politicamente Entendeu? falando, há muito tempo. Beleza. Mas eu mesmo acompanhei aqui a eleição, a penúltima eleição, a última eleição para deputado. Eu não via 2022. Eu não via Pedro Tavares aqui. Eu fui, inclusive, teve um vereador na época, que é meu vizinho ainda, que convidou a gente para fazer número, pelo menos ali. Foi até na Itinga, acho que no Talismã, alguma coisa assim. Pedro Tavares e Débora estavam Sim, lá, mas tem esse entenda. vídeo aqui. Mas entenda. Ela Eu não participava via Pedro Tavares com tanta constância
Porque quem tava com ele na época era Débora, que era completamente Entendeu? oposição à prefeita da cidade. Porque quando eu fiz a campanha até de Léo Prates aqui, eu fiquei a campanha de Léo Prates aqui em Lauro de Freitas, quem fez fui eu e mais o pessoal do gabinete dele aqui. E eu não via Pedro Tavares aqui. Não consegui enxergar. Eu ia para os eventos e não via. Via Mirella, que era a candidata até apoiada por Léo, mas não via a presença de Pedro. Nem cartaz com a foto de Pedro eu vi aqui. Eu via muito mais de Mirella. Uhum. E outros candidatos de oposição, Decinho, Mas hoje tudo. quem está aqui é a prefeita, é Pois amiga é. dele. Pois é. Então, assim, eu não sei isso aí. Então, a gente vê hoje, falando de política, um problema de Débora, eu acho que Débora está faltando comunicação. Não é a comunicação da prefeitura. A comunicação da prefeitura com o Jonatas, para mim, tá maravilhosa. Tá ótimo. Já começou a dar sinais de mudança. Para mim, tá maravilhosa. Fala bem, Jonas, fala nisso. Sua comunicação tá igualzinho de Salvador. Uma coisa vibrante, legal, que dá entusiasmo a um Já munícipe. começou a... Que você vê esse povo, tá bonito de se ver, tá legal de ser feito aquilo ali, as ideias estão vindo legais, as trends de rede social estão legais, mas não é essa comunicação que tá faltando. Acho que tá faltando a comunicação da prefeita com a sua verdadeira base, que é de políticos e de eleitores. E apoiadores principalmente, porque Roda Vira Mete sai um áudio aí no WhatsApp. Ah, tô ganhando só R$1.400. Um acordo. Muitos funcionários que ajudaram, né, contribuíram de certa forma, que hoje estão até na gestão, são gratos pelo emprego, mas estão criticando demais assédio, ameaça. Eu recebi, você sabe que eu trabalho com algumas denúncias, né? E recebo algumas denúncias. Você andou denunciando algumas coisas aqui, vou falar até do meu amigo Juca aqui, pra gente tocar nesse assunto aí também. Meu amigo Juca! Vou botar seu nome aqui, viu? Eu recebo algumas denúncias e muitas delas são de funcionários da gestão. Renata, me socorra, não bote meu nome. Então, teve gente que falou assim, eu sou concursada, pode largar meu áudio. Eu fico, não vou largar seu áudio. Eu largo a situação, mas tenha calma. Meu amigo Felipe Manassés fez vídeo com ela. Ela prometeu, Débora tem vídeo dela prometendo, se eu for eleita, primeiro dia de mandato, Lauro de Freitas terá um clube de futebol. Estão em 6 meses de mandato. E Lauro de Freitas não tem um clube de futebol. Manassés ia trazer o clube dele, que é do interior, para Lauro de Freitas. E é uma promessa de Débora, não com o Felipe Manassés, que não tem nada a ver. Porque se você for ver, há tantas promessas. Mas com Lauro de Freitas ele tem um time de futebol. Esqueça. Não tem, mas entenda. Estou falando de uma coisa que eu acompanho. Aí ela nomeou Felipe Manassés. Quem conhece Manassés sabe que Felipe não precisa do carro que ele ocupa. Ou estava ocupando, que ele já pediu exoneração, com um salário de R$4.000. Não precisa. Não tem necessidade alguma. Ele aceitou o cargo, conversando com ele, eu aceitei o cargo porque eu espero que ela faça o acordado comigo, que é pegar meu povo que me acompanhou, que ela veio me pedir para ser candidato, para ajudar ela nas eleições, porque eu não seria candidato, estou cansado disso, não seria candidato. Mas ela me apresentou o projeto, pediu que ajudasse ela, trazendo a população, principalmente dos bairros mais pobres, e Felipe me relatou algumas coisas aqui, pessoas que ajudaram ele na campanha, não podiam nem sequer ter a foto de Felipe Manassés ou de Débora no telefone, que traficantes vistoriavam o telefone deles, em certas comunidades aqui, inclusive Portão. E mesmo assim ele foi. Beleza, a gente sabe que ninguém também vai de graça, ponto. Beleza, ele foi lá e abraçou o projeto. E ela disse, ela não fez o que ela tinha acordado comigo. Felipe está às vésperas aí de tomar posse como vereador, porque a chapa que está sendo caçada aí de questão aí dia 12 até o último julgamento, mas é uma questão de realmente só de proforma. Cairão 3 vereadores aqui em Lauro de Freitas e 3 novos tomarão posse, um deles é Felipe Manassés. Então o Felipe falou assim, olha, eu digo na cara dela, ela não cumpriu comigo. Mas ela não cumpriu com ninguém. Entendeu? Então, Tem amigos dela muito próximos, uma próxima, que a secretaria aí prometida para um vereador, né? Se fosse vereador, se não fosse, ele iria ganhar. Tem secretário, então tem vários. o problema que eu vi e vejo é o seguinte, por exemplo, sabe por que ganhou a secretaria, mas não tinha autonomia, não tinha como trabalhar. O que é dinheiro desse secretário? Entendeu? Não tem isso. Aí eu lhe pergunto, uma CEMOB não tem dinheiro para pintar uma faixa de pedestre? Não tem? Rolou a denúncia que um colégio pediu pintar a faixa de pedestre e a secretária indicou uma empresa privada que era primo não sei o quê. Mas aí a quieta acomoda, não foi bem assim, aí chama, faz aquela reunião ali com o Se isso foi verdade, peraí, se isso foi verdade... Eles sabem que foi verdade. Se isso foi verdade, Eles sabem. pelo amor de Deus, faixa de pedestre quem faz você tem ideia. Você, como cidadão, não pode pintar faixa de pedestre? Você, como cidadão. Aí, pense, um colégio que paga IPTU, paga todos os impostos, pede uma faixa de pedestre, tem que contratar uma empresa privada para fazer o serviço da prefeitura. É coisa, viu?
É inadmissível. Se isso for verdade, é inadmissível. Eu não tô aqui para passar pano para ninguém. Tô dizendo que eu nunca vi isso. Décio, que hoje está na CEMOB Salvador, Décio é da Secretaria de Trânsito. Amigo meu. Quem fazia a pintura das faixas de pedestre em Salvador é o órgão. Não é o dono da Tacarejo que pediu uma vez lá, o Teobaldo pediu lá, reclamou que botaram os quebra-molas lá e não pintaram. Décio foi lá e pintou pela Trans Salvador. Teobaldo poderia ter pintado os quebra-molas, mas o pessoal vai lá e pintou. Quem pintou vai o órgão de trânsito. Não é apenas uma empresa. A empresa não presta serviço para a prefeitura. Não, você fala com fulano de tal empresa, porque nós temos um contrato com ele. É diferente de você contratar a empresa para pagar, para fazer isso. É inadmissível isso. Então, assim, essas coisas que eu vejo em grupo, eu fico olhando assim, e falo, não, mas não é possível que está nesse nível de amadorismo. É isso que eu falo. Aí, assim, o planejamento estratégico veio de Neto. É pronto, eu digo. Em primeiro lugar, não se faz um planejamento estratégico para todas as cidades. Você dá um modelo, um exemplo. Você vai Cada encaixar. casa é casa. Você vai encaixar ali a sua cidade ou a sua empresa, o que for, naquele padrão ali. Gente, tem coisas na cidade que estão acontecendo que ninguém está acreditando. Vamos falar de uma denúncia que você fez aí, tá aí às vésperas de ir pro Ministério Público, sobre a Câmara de Vereadores, com meu amigo Juca. Me conta essa história aí. Eu quero saber na íntegra, você que foi a causadora do rebuliço aí do passeio ou não passeio dos vereadores. Como é que me conte o que é que aconteceu, que eu quero saber de você o que é que aconteceu. Na verdade, eu soube de um encontro, né? Através de quem você soube? As minhas fontes são sigilosas. 29º encontro brasileiro de agentes políticos ou agentes públicos. Tudo bem. Como eu olho a transparência todos os dias, o diário e o portal da transparência todos os dias, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Ela só foi agora virou fiscal agora. Eu vi uma diária de R$ 1.500. Eu disse, gente, eu achei estranho por quê? Jonatas, quando viajou com Débora para Brasília, foi 400 e poucos reais. Eu disse, melhor ser vereador do que ser prefeito. E aí eu faço uns 10 cursos desses no ano, tô bem. Eu parei, fiquei naquela brincadeira assim, fui ver o que foi, né? Aí quando eu fui ver o que foi, R$ 7.500 de diária, porque foram 5 diárias, né? E fui olhar quem foi. Aí quando eu comecei a olhar quem foi, me preocupou, que era assessor, não sei o quê, não sei o quê. Não era só vereador que tem direito. Aí eu comecei os questionamentos, eu queria realmente entender. Eu primeiro busco realmente entender, para depois expor para todos. E aí, tava lá e eu fui buscar essas diárias, os dias certinhos, e via alguns questionamentos que não entravam ali. Aí eu procurei, claro, a Câmara de Vereadores, protocolei. Só que bati um papo com o Gerson, um assessor de Juca, que é maravilhoso, por sinal. Ele é muito bom. Aí batemos um papo longo lá, ele me explicou que realmente teve, me explicou tudo, eu fiz pronto. Agora, tranquilo, agora eu preciso só que você me dê por escrito, né? Preciso ter eu relato a resposta, porque se eu que dei a cara, eu preciso também dar a cara para dizer, não, pessoal, tá tudo ok. Realmente existiu, o diário, o custo realmente é esse, e a diária deles é essa, e existiu ou não existiu o encontro. Eu só preciso agora desse retorno, mas já falou que já está em andamento, já tá tudo certinho para me marcar para eu ir lá pegar pessoalmente, inclusive, tem uma abertura na presidência para isso. Então, vamos aguardar só esse dia para eu sentar lá. Mas conte-me mais, que conversamos no off, você me trouxe assuntos, você me trouxe coisas que você não falou aqui. Fale pra tudo. Pra eu falar em público, eu só falo quando tá tudo completo. A mesma coisa eu faço nos grupos, né? Inclusive não, você me contou que você tem eu provas de gente que embaixo- estava em Aracajibes e em Lauro de Freitas no mesmo dia. Isso. Teve dias que tinha gente que disse que estava lá e que estava aqui. Mas aí- Aracaju é ali, pô. Exatamente, são 3 horas só de viagem. O cara pode ter ido lá, voltado. É rápido isso. Isso aí acontece. Mas ela estava aqui fazendo o quê? Domingo, por exemplo, aqui tem um campeonato de futebol de todos eles. Que Da horas, maioria. que horas é esse jogo? O dia todo. Ah, então... É o dia todo. dia Eu todo. posso estar lá, fazer o domingo normalmente é mais livre, acaba o encontro mais cedo, o cara veio aqui, assistiu o futebol dele, é mais tranquilo. 8 horas da manhã, né? Tipo assim. Claro, né? Mas aí a gente vê. Quando eu tiver a resposta, eu tenho tudo certinho, tudo organizado. E eu tenho total certeza que aí o presidente com certeza vai me entregar isso nos mínimos Ô, Juca! detalhes. Juquinha, vamos botar aí na mão de doutora Renata, que a doutora Renata tá aí fazendo
Fiscalização, como todo município deve fazer, a gente não é contra a fiscalização. Eu sou totalmente a favor, fazia muito isso através do MBL, quando era do MBL, fazia muito fiscalização de diário oficial, tudo isso, né? Tanto que eu descobri Eu acho que é aí. importante. Eu descobri aí muita gente que recebe, por exemplo, tem um deputado da Bahia que ele abastece mensalmente o carro dele em Vitória da Conquista quando a base dele é Salvador. Mensalmente ele gasta em torno de 5 a 8 mil reais num posto de Vitória da Conquista, no mesmo posto de Vitória da Conquista, aquele valor. Né? Descobri que na época uma ex-deputada baiana tinha alugado um carro, uma locadora. Quando a gente chegou na locadora, que ele botou no Google Maps, né, que abriu, a locadora era um terreno baldio, o endereço da locadora era um terreno baldio. Então, através dessas coisas, né, que a gente descobre, que a gente levanta o questionamento de muita coisa, né? Como a gente debateu num grupo sobre a questão da alocação dos veículos de Lauro de Freitas, que você questionou. Ah, mas os veículos são da Movida. E aí eu fui consultar o CNPJ da empresa, conversei com as pessoas que têm acesso, disseram, não, aqui é uma terceirizada da Movida, que faz contratos com prefeituras e com secretarias, com o governo do estado e tal. Porque a própria Movida, ela não faz contrato. O que não deixa de ser superfaturamento. Porque se você for alugar um carro na Movida, eu tenho uma empresa, meu marido tem uma empresa de segurança. Se eu quiser alugar uma frota, eu vou ter um preço. Diretamente na Movida. Se eu for alugar pela Atlântico, eu vou ter outro preço. Mas assim, é porque aí são casos e casos. Por exemplo, motor de aplicativo. Eu alugo por motor de aplicativo. Meu valor na Movida é um. O valor para frotista é um e o valor para a pessoa normal é outro. Exatamente. O valor para a entidade pública, ela é mais cara, você sabe por quê? A credibilidade, principalmente. Não, é porque ele não cuida dos veículos. Não. Eu tive conversa com um vereador e depois conversando com uma pessoa dessa locadora, um vereador que de Lauro de Freitas disse, bicho, os carros iriam condição. Mas não importa. Se você vai comprar um peixe do barco, é um preço. Na peixaria é outro. Só que a gente sabe que o serviço público ele é mascado em tudo. O prestador de serviço público é mascado em tudo. Imagine Por N você motivos. terceirizando. Por N motivos. Imagine você. Mas comprando na de uma realidade, pessoa na que realidade, terceiriza. mas na realidade não é terceirizada, é porque a Movida, Não. ela é Eu locadora. já entrei em contato com eles. É o seguinte: a Movida é Movida, Atlântico é Atlântico. Não existe esse negócio de porque são grupos unidos, vamos dizer assim, são. Mas o preço daqui é um. Se você pegar por aqui é outro. Não tem Claro. como. São CNPJs diferentes. Mas a diária do carro não sai tão diferente assim, não. Saiu muito diferente. Saiu estupidamente diferente. Diferente de quanto? De 1.000 e tanto para 3.000 e pouco. É diferente, é. Uma mensal? Não, é exatamente. Não tem mensal de 1.000, Não. não. Eu tô lhe dizendo certo. A base de cálculo é essa. Ou seja, esqueça o valor. Se for R$1 a mais, R$2 a mais, é a mais. O que você deveria ser de desconto para o município, não de acréscimo. Pro Mas a município. Movida não faz para a prefeitura, é isso que eu tô dizendo. Exatamente. Ela não faz. Por quê? Porque tem empresa que paga ela da mesma forma. Ela não faz, ela não Se a faz. prefeitura pagar ou não pagar, a Movida A vai Localiza receber mesmo, ela tá fechando as portas a para prefeitura. a prefeitura. Tá fechando. A Localiza já não aluga carro mais para motor de aplicativo. Ela tem a Zap Localiza, que é uma empresa da própria Localiza com os carros, que é totalmente monitorado. Por exemplo, eu descobri, com a ajuda de um amigo meu, que tem um carro alocado na Localiza pela Zap, que é motor de aplicativo. A bateria dele parou. Aí ele ligou pra Zap. Aí o cara disse, olha, eu tô vendo aqui no sistema que o seu carro tá com a bateria fodida. Tô mandando trocar. Mas eu não lhe disse qual é o problema. Eu falei, não, nosso aplicativo dá tudo do seu carro. Quilometragem de tudo, ou seja, não tem nem como burlar a quilometragem que os caras faziam. É totalmente rastreável. Quando o Débora anunciou esses carros, ela disse até que teria um cartão que iria fazer a questão da manutenção do combustível, que era meio solto aqui. Isso deve ser até vinculado ao contrato de quilometragem dos carros daqui. Deve ter um contrato de quilometragem. Não sei, não vi. Eu não consigo pegar o edital desses carros. Deve ter um. Acho Deve que ser. até se alguém conseguir pegar esse edital, né? Porque o Mas edital tem não é que novo, dar no né? portal de transparência esse Não, edital. mas não tá, não consegui achar, porque quando você coloca a licitação, ela foi feita em 2022 ou 2023 e pela Universidade Federal do Recôncavo. E quando você busca lá essa licitação, diz que foi cancelada. Aí você não acha nada. E o contrato? Você tem um contrato? Mas aí que for O na contrato prefeitura. não fica disponível. Mas tem que ficar. Porta de Deve, transparência. né? Não, o contrato não. O contrato não fica disponível. Não, entenda, mas O o contrato você tem que ir lá solicitar. solicitar, mas eu digo assim, a licitação deveria estar no portal de transparência, no caso da prefeitura. Tá dando como cancelada de 2000. Essa mesma licitação, esse mesmo número de licitação que foi da Universidade do Recôncavo, está lá como cancelada. Aí você não aí me travou por enquanto. Aí agora por isso que eu estou contratando uma empresa de anticorrupção, uma associação, para poder me dar um suporte
para poder a gente fechar aí um processo para poder ver se consegue trabalhar. Pronto, aí eu vou entrar na pergunta que você me trouxe agora um gancho. Qual foi aí de você, Renata, cidadã, mãe, sua filha estava até aqui no telefone aí, é casada? Sou muito Casada. bem casada, graças a Deus. Criadora de cavalo, está tão se aprofundando nessa fiscalização pública. O que é que te leva a fazer isso? Na verdade, quando eu Interesse pego- político? Não, não tanto. É pelo quê? Acho que algo nos move e algo. Exato, O que é que exato. lhe move a isso? Até Na verdade, mesmo. eu sempre amei. Olha só, porque você está entrando num lugar que, vamos ser bem sinceros, vai ser perseguida por várias coisas. E eu posso dizer de cabeça. Eu recebi vários processos de várias coisas. E fui perseguido de maneira pessoal de várias maneiras. Você está me falando aqui agora que eu não sabia que você está contratando uma empresa para fazer praticamente auditorias em cima da própria prefeitura de Lauro de Freitas e da Câmara de Vereadores, possivelmente também. Pelo jeito, aí você vai botar a Câmara também no A meio. Câmara tá tranquila, o Juca tá fazendo um bom trabalho por enquanto. Sim, mas Pisar entenda. fora da Mas linha, entenda. Se puxar, me fala que eu vou falar com ele. O Bruto é gente boa comigo. Eu gosto do ogro demais. Chamo de ogro, nem Bruto é, de rústico, mas eu chamo de ogro. Mas assim, o que é que te leva? Qual é o motivo de você estar disponibilizando tempo, dinheiro para esse tipo de fiscalização? Nessa gestão, e você não fez na outra. Na verdade, a outra eu nunca me empolguei por política, principalmente petista, vamos dizer assim. Eu não ficava lá, sabe? Eu reclamava da gestão, era o que me movia, onde eu passava. Eu acho que Moema, se passasse do meu lado um dia, ela ia me processar, porque eu gritava, Moema, sua... xingava. Cada buraco que eu caía, o nome de Moema era ecoado pela Lauro de Freitas. Todos os buracos. E o lixo também me incomodava muito. Principalmente na minha rua ali tinha um Mas eu descarte, tinha né? nem um quartinho para você guardar o lixo. Não. Você devia ter um quartinho para guardar o lixo. Ali eu critiquei também a vereadora naquela época, quando ela falou do local. Ah, bote um cantinho de casa, o lixo e tal. Eu disse, não, gente, vamos juntar o lixo todo e botar na pasta de Luciana. Você sabe que uma vez, quando o Gil Henrique era prefeito de Salvador, a gente fez isso. Comigo. No meu bairro a gente fez isso. A gente Eu não botou, tenho candidato. enchemos 2 picapes e largamos na frente da porta da casa do Gil Henrique. Foi o que eu falei esses dias, falei outro dia, de igual em Vida Nova. Consigam o carro, que eu banco o combustível. A gente pega todos os lixos que estão aí e joga na Calfre. E outra, consegue pegar esses cavalos e colocar no lugar? Pronto, eu arranjo gente para montar e a gente leva até a Calfre e solta lá dentro, porque só assim vão tomar uma atitude. Porque tá no extremo já. O lixo de Vida Nova agora já deu uma acalmada. Mas enfim, essa gestão, eu comecei tranquila, só que na campanha eu comecei um processo de investigação sobre fake news. E aí, quando eu começo algo, fico o negócio me futucando, vai, e eu vou buscando. Qualquer coisa na minha vida eu faço isso. E aí eu fui buscando muito na campanha esse trabalho de fake news, descobri realmente muita coisa e me aprofundei demais, né? Até demais, até da conta, de todos os lados. Você foi mordida pela mosca verde. Exatamente. E aí, vinha com o processo de investigação. Beleza. Iniciou uma gestão nova. Aí eu falei, mas quem são esses secretários? Não sei nada deles. Comecei a investigar todos os secretários. E aí, pronto. Aí você começa a fazer arquivo de um, arquivo de outro, arquivo de outro. E quando começa a vir... Ah, não, quem bem sabe fazer coisa de prefeitura tem que investigar. É o diário oficial todo dia. Vê que... Pronto. Lá Você olha o diário todos os dias? Eu tenho uma tabela de todo mundo que é contratado do lado de onde vem cada pessoa daquela. A maioria, pelo menos. E aí começa. Essa pessoa é contratada por quê? Você consegue Não identificar pessoas pelo nome e a quem ela é ligada? Algumas coisas, algumas sim. Aí não, essa daqui não tem nada da pessoa. Deve ser daqui de Lauro e tal. Não, essa pessoa é de Camaçari. Ah, não, é fulano aqui. Tem uma empresa do marido dela que é ligada à prefeitura. Aí você começa a fazer os cruzamentos. E aí isso lhe empolga. Aí você vai, 2, 3, Não, 4 empolgante horas, é, perigoso também, muito né? empolgante. Mas assim, tem pessoas que não lhe interessam, tem contratos que não lhe interessam. E o mal é que as pessoas descobrem isso e começa. Um lhe conta de cá, outro lhe conta de cá, outro lhe conta de cá. Ele não diga meu nome não, viu? Mas fulano tá com uma empresa que vai ser chamada agora. É uma consultoria. Aí você já pega o nome, já vai e pesquisa.
Aí você começa a aprofundar aquela pesquisa, porque se disseram alguma coisa, tem. Tá tudo montadinho. Tá tudo montadinho já. Eu acho assim, por exemplo, eu acho que eu não sou contra o investimento em qualidade do atendimento no município, ao servidor, uma série de coisas. Sou totalmente a favor. Eu acho que é uma das coisas que eu outro dia conversando com uma pessoa, não me lembro quem, que as pessoas se queixam é a péssima qualidade de atendimento. Por exemplo, eu fui sábado no Armazém Pepe do Shopping Barra. Uma loja maravilhosa, linda, péssimo atendimento. Péssimo atendimento. Fala disso Armazém Pepe, que é um parceiro meu, desde a época que eu era MBL. A loja de vocês, Shopping Barra, é a coisa mais linda do mundo. Mas o atendimento, muito precário. Muito precário. Você tem ideia? Eram 6 horas da tarde, de sábado. Eu pedi um Guaraná, não tinha. Uma Fanta, não tem. Guaraná de laranja, não tem. Guaraná, não tem. Tem o quê? Só tem um Coca normal e zero. Uma loja como aquela que eles montaram, gastando milhões, em pleno sábado, Não tem refrigerante. você só ter Coca-Cola normal e zero. E é algo que não estraga. Não é verossímil. Não é admissível isso, entendeu? Armazém Pepe, seu Pepe, meu amigo, eu tive o prazer de conhecer o senhor, sei que é o senhor, sei que o seu filho estava lá. Eu ia até chamar ele para conversar, mas é inadmissível você isso. Eu sentado na mesa, levei quase 20 minutos para ser atendido. Eu levantei para falar com a pessoa. Não, o garçom vai lhe atender. Então, assim, as pessoas questionam muito a questão da mão de obra na Bahia, que é muito ruim. Eu sou totalmente a favor da qualificação do servidor, do funcionário, esse tipo de coisa. Eu sou totalmente a favor. O que eu sou contra é exatamente esses superfaturamentos de contratos, que eu acho que é errado em relação a isso. Dizem que de praxe, cada contrato desse, o gestor tem de 10% a 30%. Né? Eu não sei, porque eu nunca realizei nenhum contrato, nunca fiquei na parte disso, então eu não sei, não posso falar. Mas quem já ficou já disse. Que é normal, é praxe, isso é coisa de mercado mesmo. Você me contrata, 10% a 30% é seu. Né? Falar nisso, né? Não vou dizer que é o seu caso. Essa notícia é que o excelentíssimo deputado João Leão está destinando 10 milhões de reais a Lauro de Freitas. Vamos combinar que um deputado destinar 10 milhões de reais a Lauro de Freitas, uma cidade como Lauro que tem 200 e poucos mil votos, né? Não é nem 200 mil, são 200 e poucos mil habitantes e 160 mil votos. Né? Para um deputado que teve 4 mil e poucos votos, você destinar 10 milhões de reais, na conta não fecha. Não fecha. Não fecha. Na verdade, não fechou desde as cadeiras odontológicas, né? Pedro Tavares disse que... Pedro Tavares não, a prefeita disse que foi emenda de Pedro Tavares 2 cadeiras odontológicas. Só que se você pegar a lista das emendas, não tem nenhuma emenda. Aí eu questionei ele, quando eu encontrei com ele. Ele disse que não, que ele pega o dinheiro de uma emenda, tira e bota pra ali, que comprou 2 cadeiras pra cá e colocou lá. E as cadeiras apareceram? Apareceram. Pelo menos isso, né? Agora esses 10 milhões de João Leão, a gente sabe que não é bem assim, né? O povo não sabe. Tá, então vamos explicar os 10 milhões de reais de João Leão que um site de informação fez e explicar que não é bem 10 milhões de reais. Débora, quando eu estava lá em Brasília, tem mais ou menos 15 dias, eu estava lá, teve um evento, então, tinha muitos gestores lá, e ela visitou muitos ministérios, visitou muitas secretarias e tal, e existe um vídeo de Débora com o João Leão e o ministro dos Esportes, em que ambos se comprometem em requalificar o ginásio de esporte de Lauro de Freitas. E João Leão, na fala dele, diz: vamos ver a requalificação e eu destinarei uma emenda para isso. Muitas dessas emendas faladas aí na imprensa para poder dar um gabor, né, a certos políticos, aos certos políticos, não vou aqui citar, a certos políticos, principalmente políticos federais, não são emendas. O que é que acontece? Eu visito o Ministério dos Esportes, converso com o ministro e digo: eu tenho que fazer a reforma do ginásio. Quanto vai custar essa reforma do ginásio? X. Você tem um projeto aí? Tenho, tá aqui, ponto. Vamos analisar e vamos ver quanto o governo federal, através do Ministério dos Esportes, vai injetar aqui e, se o deputado quiser, investe aqui. Até porque, se você pegar um mapa que já saiu aí de emendas de João Leão, não vai constar essas emendas. Exatamente. E nem para este ano vai entrar, porque as emendas que são para este ano foram destinadas no ano passado.
Foi Entendeu? o que aconteceu com o Pedro Tavares. Foi do ano passado. Ou seja, nada contra o deputado João Leão, acho o lindão, bonitão, uma pessoa maravilhosa, mas a gente tem que ter cuidado como é colocado isso, e eu faço parte do meio de imprensa, como é colocado isso, porque é colocado como se nenhum outro deputado colocasse dinheiro em Lauro de Freitas, que não é verdade. Uhum. Que tudo que vai se fazer em Lauro de Freitas é fruto dos 10 milhões. Inclusive, se você pegar a do ano passado, o espelho das emendas, todas, tem muito mais emenda da oposição. Entendeu? Podia Pois ter é. lá Pedro Tavares, João Leão, de cima a baixo, coisa que não tem. Pois é. Então, obras sendo inauguradas, inclusive, com dinheiro da oposição, Então, de assim, emendas. acho que a imprensa, eu entendo que a imprensa, como é que o jogo é jogado, eu faço parte disso, né? Mas a gente tem que ser sincero com quem a gente vai informar. Acho que o papel nosso é informar. É por isso que eu critico muitos dos blogs daqui de Lauro de Freitas, porque eles não estão aqui para informar, estão aqui para bajular. Não, eles recebem para falar. Não, para bajular. E Para bajular. a Bajular. informação Verdade é é essa. passada diariamente para eles, eles têm que postar aquilo dali. Que eu não admito. Além de ir para Aí vem a minha crítica para Débora e eu não faço questão nenhuma, digo aqui de peito aberto, nenhuma. Eu já quis, mas não quero, de fazer parte de algo que eu acho que é errado. O que é errado? Receber dinheiro? Não, não é receber dinheiro. É que você tem uma imprensa que, quando eu estava do lado de Moema, estava ali para receber dinheiro e bajular lá 24 horas por dia. Um lau da vida que vivia chamando Débora até de bruxa. E no dia 4 de fevereiro, de outubro, ela já virou minha Debinha, minha prefeita preferida. E aí passa a ser pagar uma pessoa simplesmente para ser bajulador da prefeitura. Como tinha aquele site Mulheres dos Poderes, aquele Barata News. É a mesma coisa. Então, se você entra numa gestão para trazer uma cara nova, não é porque você diz assim, olha, vocês aqui vocês não terão espaço. Não é por questão de espaço, por falta de capacidade, não. É porque você tira pessoas que realmente poderiam estar trabalhando de uma maneira correta, informando de uma maneira correta, para ter pessoas puxadoras de saco, recebendo dinheiro público para puxar o saco da prefeita. Exatamente. Essa é a verdade. E se der uma deslizada, o telefone toca. Essas pessoas não dão autonomia, elas não estão aqui para trazer informações. Elas não têm como trazer o questionamento. A informação que tem que chegar aqui é aquela de bajulação da prefeita, sempre blindando a prefeita. Exato. E nem nossos filhos nós devemos blindar. Não é não, sim é sim, acabou. Meu pai, eu quero um celular novo, não vai ter. E a imprensa tem que trazer a informação e não bajular. Como eu vi lá na Câmara de Salvador, uma vereadora fala do racismo estrutural acho que foi sobre meio ambiente, e a repórter estava lá, falar que isso não existe. Não existe! Não cabe a repórter estar dando opinião. Opinião editorial. Exato. Editorial, você vai, no meio da entrevista, dar opinião de algo que dizer que não existe. Não cabe a repórter isso, da Câmara. É inadmissível isso. Se você fizer um editorial, aí é editorial. Então, é uma coisa que acho que Débora errou e erra muito com isso. Porque você está com inveja? Eu não tenho inveja nenhuma. Não faço questão, não faço a mínima questão. Porque você divulga tudo que Léo Prates faz, divulgo porque eu estou vendo o trabalho do parlamentar. Ele mandou uma notícia hoje num grupo de WhatsApp que eu faço parte e vi o trabalho dele. Estou divulgando o trabalho de um parlamentar que está representando o Brasil. É diferente de ficar babando o saco da prefeita, como eu vejo aqui, pessoas fazerem, que há 3 meses atrás, 4 meses atrás, batiam nela, chamavam de bruxa, queca, o diabo a 4. Porque estavam com Moema e estavam recebendo em Moema e descaradamente falam isso abertamente. Então, isso para mim não é imprensa. Isso para mim não é imprensa. Isso para mim são pessoas que estão contratadas para puxar o saco. E Débora sabe que na primeira oportunidade, por sinal, ano que vem, essas pessoas estarão do lado de Jerônimo, fazendo campanha para pessoas ligadas a Jerônimo, e não a ela. Mas talvez no ano que vem Jerônimo não esteja colocando ainda uma pessoa candidata a prefeito, né? Mas entenda, essas pessoas, elas não estão com Débora porque elas acham que Débora é melhor gestora. Não. Elas estão porque estão recebendo. Exatamente. Ponto. E Débora sabe que essas pessoas não vão fazer campanha política como ela espera que faça dentro dos seus meios de imprensa. Mas aí você tem que perguntar, depende de quanto se pague. Entendeu? Quem paga mais? O problema é o seguinte, não é quem paga mais. É que Débora vai achar que isso já está na conta. Talvez não, ela sabe com quem ela tá mexendo. Então, aí eu abro a boca que digo vários aqui. Ladislau, Mulheres no Poder, Barata News, todo mundo aí que eu conheço, falo, dou obrigado. Todos vocês estão com Débora pelo dinheiro e não pela gestão dela. E isso, a própria Débora se prejudica.
Porque essas pessoas estão lá só pra fazer isso. Pivete do Calabar, Bruno Reis, que eu gosto pra caralho, eu adoro o Bruno. Mas quando ele erra, eu digo. Eu tava vindo de Lauro de Freitas ontem, passei pela paralela, e aí vi um deslizamento de terra logo depois de Pernambués. Tô sinal aqui, eu tô certo assim, ó. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e entrar em contato com o Sóstenes Macedo, que é responsável por isso. Primeira coisa que eu fiz, ele me respondeu e disse, Siqueira, eu tô em... Aqui, ó. 11h50 da manhã. Se der pra focar aí, Caio. Vai dar não? Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra focar aí? Hã? Ih? Olha aí, olha aí. Deixa eu botar aqui. 11h50 da manhã. Reunião abraço. Aí vamos aqui. Uma área que estava em deslizamento e a prefeitura não tinha tido acesso ainda. Filmei e mandei para ele. Tá aqui, ó. Filmagem. Veja aí, mandei para ele. Ele falando comigo. Quando foi agora, tô conversando com você aqui agora. A área já está lá coberta, como na preta. E ele me agradecendo por ter falado isso. Massa. Esse é meu papel. Eu digo sempre que meu papel da gestão, a gestão quando eu falo é de cidadão, é de ajudar a quem mais precisa, ajudar que a cidade ela consiga fazer isso. Estou com um projeto com a K9 lá da Guarda Municipal, exatamente na questão de adoção com cachorros de grande e médio porte e tal, para já adestrar esses cachorros, e na adoção esses cachorros já estarem adestrados para que as pessoas que pegam o animal de médio para grande porte tenham a consciência que esse animal já tem um temperamento adestrado para isso. E também pegar os gestores e pessoas que queiram aprender a adestrar animais, que têm até uma profissão para isso. Então, Renata, esta é a minha maneira hoje de ajudar pessoas através da gestão. Não é de bajular. Exatamente. É de trazer projetos, trazer coisas que possam ajudar a gestão e ao cidadão. Não é ajudar a gestão falando bem da gestão quando não é nem falar bem. Eu não sei se você sabe, a gente tem um projeto, né? Eu e Isa Croise, que é justamente o Olhar Cidadão. Tem Renata com o repórter investigativo e tem o Olhar Cidadão. O Olhar Cidadão veio justamente para isso, para poder pegar a população, ver o que a população precisa, né? Solicitar a gestão pública e divulgar, né? Que tá ali já há tanto tempo. Nunca você me viu aí pegando um buraco e dizendo, desse buraco aqui. Não. Se esse buraco continuar ali, aí sim eu vou falar daquilo ali. E alguns locais da cidade tem situações que está deploráveis já, como a Lagoa dos Patos. O que eu vejo assim em Lauro de Freitas é o seguinte: o asfalto de Lauro de Freitas tem mais de 20 anos. Mas não é só asfalto, o asfalto é o mínimo. Mas olha só, a gente foi até uma discussão que a gente teve num grupo essa semana lá. Não lembro qual foi o grupo de Lauro de Freitas. Então é um asfalto vencido. O que foi que a Semineto fez quando ele tomou posse a primeira vez como prefeito? Ele arrancou o asfalto da cidade toda. Toda ele arrancou o asfalto. Toda a cidade arrancou o asfalto e recapeou ela toda. Por quê? Qual era o maior problema com o João Henrique? Eram os buracos. Porque você recapeava, o asfalto era vencido, o asfalto novo com o asfalto velho não segura. Não gruda, não dá liga. E aí vem a chuva, se é algo que vai demorar, não vai grudar. De dia não gruda, ele esfarela. O asfalto velho com o novo não dá liga, ele esfarela. Então eu acho que Débora, já via algumas ruas, ela fez recapeamento, raspagem. Mas é caro. Mas ela precisa fazer isso. E onde ela fez tá furado. Lá na Gerino. Eu vi que ela botou asfalto novo lá. Vai lá. E fez raspagem até. Vai lá. Entendeu? Mas aí é aquela questão, tem que assinar um seguro, tem que assinar a empresa, que o asfalto já choveu. Eu perguntei até Nóbio, esse asfalto presta? Entendeu? A empresa tá fazendo de sacanagem, porque a fresagem do asfalto não tinha um dedo. Eu não entendo nada, mas eu também não sou burra. Você pega, eu vi a fresagem, Fresagem, né? acho. Na Silvandi, a fresagem foi profunda. Justamente Até eu acho que para isso. É, porque você tem asfalto sobre asfalto ali, tapado buraco. Quando eu cheguei. Você chega em Salvador, em ruas que arrancam asfalto, que às vezes você vem com um carro, Isso. você parece que tá descendo meio fio. Exatamente. Caralho! É. No asfalto. Quando você chega ali na
na Gerindo vindo, né? Tem uma parte que você tem que virar à direita. Que eu passei e fiz, gente, o que é isso? Isso aqui não vai aguentar nada. Ou a empresa quer ter lucro para voltar para refazer, ou então alguma coisa tá errada aí pelo meio do caminho. Tem o que fazer. Você, como gosta de fazer projetos, eu vou lhe indicar um projeto chamado Performance Bond. Qual é? Esse projeto ele vem oriundo da Europa, de outros países, primeiro mundo, que nada mais é que a empresa contratada para fazer o seguro, fazer o serviço, ela é obrigada a ter o seguro. Que durante 5 anos, aquela obra, qualquer coisa que haja, A empresa tem que ser a responsável. empresa se responsabiliza e aí é assinado o seguro para você fazer o serviço. Performance Bond. Se você quiser, depois pesquisar aí na internet, você vai ver sobre isso. Foi protocolado na época de César Leite, que foi vereador lá de Salvador, através do MBL, o Performance Bond. Ou seja, qualquer obra, seja de asfalto, seja de reforma de colégio, a empresa tem que dar garantia de 5 anos. E qualquer coisa que haja, fissurou, aciona a empresa aciona o seguro vai lá e cobre. Fantástico. Entendeu? Agora tem muita gente que não quer, por quê? Porque aí, não fissurou, vamos fazer um remendo, vou tratar a empresa para isso aí. Então, você, como cidadão, pode protocolar isso na Câmara e pedir a Juca para que isso seja votado aqui em Lauro de Freitas. Seria a primeira cidade do Brasil, não, segunda, terceira, se não me engano. Ela teria o Performance Bond, que isso aí obriga a qualquer tipo de obra feita na cidade ter uma seguradora por trás para isso. Ótimo. Mas sobe 30% o valor da obra ou da licitação, sobe. Pouco, Não sobe por quê? Porque você está contratando uma seguradora. mas vai ser pouco. porque- Mas no gerir de 5 anos, Exatamente. Cada hora que a empresa for lá, uma fortuna. Entendeu? Já depois de 5 conseguiu? anos, Não, pois é. depois de 5 anos, Uhum. e hoje a gente faz uma reforma, daqui a 3 meses tá pintando, daqui a 2 meses tá fazendo não sei o quê. No final você gastou mais do que 30%. Com certeza. Entendeu? Tipo o Calf ali. Aquele Calf é vergonha, aquilo ali, meu Deus do céu. Então, é basicamente isso. Renata, foi uma satisfação conhecê-la. É bom saber que tem uma pessoa fiscalizadora. É bom saber que tem uma pessoa que sai da sua zona de conforto, né? De ficar só no grupo WhatsApp, criticando, batendo, falando coisas. E tem uma pessoa que realmente está aí na frente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu empenho. Eu espero que você consiga não somente fazer a fiscalização, mas trazer à luz Soluções. que é o soluções principal. e, acima de tudo, respostas, porque às vezes fica faltando respostas. E essas respostas que venham, seja na sua grande maioria, sem nenhum problema por trás. Tem isso aqui, mas a gente descobrimos isso, descobrimos aquilo, porque o Brasil está cansado de pagar a conta. Exato. Nós estamos cansados de pagar a conta. A gente viu um governo aí, federal que não corta na carne e só faz criar imposto. Aí as pessoas que apoiam o governo ficam lá, nós abatemos recorde de arrecadação. Aí você vai ver, mas o déficit cada vez é maior, né? E a gente está sempre pagando a conta, pagando a conta, pagando a conta, pagando a conta. E eu espero que realmente, rogo a Deus que Débora faça uma gestão boa, entendo que ela saiu de vereadora para prefeita, que está se batendo em muita coisa, tudo, mas eu acho que está faltando diálogo, está faltando presença da prefeitura, presença de rua para poder fazer inauguração, fazer evento, cheque. Mas presença de sentar e ouvir a base, de ouvir os que foram Porque candidatos. tinha de audiência, as As- públicas estão sendo finalizadas. As pessoas que estavam com ela na campanha, que abraçaram ela, que disseram, prefeita, nós precisamos, está assim, está assado, está assim, está assado. A rua está assim, ela veio dizer, se eu for ligar para todo mundo que está falando na rua, mas ela tem que ligar. Ela tem É o que ligar. principal. Ela tem Foi que a rua ligar. que colocou ela ali. Entendeu? A pessoa, se ela vai num lugar e as pessoas abraçam ela e tiram fotos, beleza. Mas ela precisa, né? Eu acho que ela precisa da prefeitura itinerante de chegar lá e dizer assim, eu tô aqui para ouvir. Eu vou sentar e vou ouvir vocês. Quais são as reclamações de vocês da minha gestão? O que é que vocês estão precisando? Eu acho que se ela fizesse uma prefeitura itinerante, né, que não tivesse aquele monte de baba-ovo de vereador não, né? Não falo nem vereador, mas fala aquela empresa comprada, a gente falou aqui mais cedo, para ficar puxando o saco dela, coisa do tipo, como Moema também fazia. E se eu ouvir o cidadão, Débora, você se elegeu, você teve voto aqui, mas a nossa rua tá assim, nossa rua tá Uma coisa que tá me assada. impressionando, sabe o que é? Cada evento desse que Débora faz, vamos comparar, só tem os blogueiros, os vereadores, que estão em todos, os secretários, que na maioria também estão, mas o povo não está indo. Repare. Eu não consigo ir para esses eventos, é verdade. Não precisa ir, não. Nem em Salvador eu tô indo. Mas pegue nos grupos. Olha, no meu grupo eles postam direto. Não tem povo. A inauguração do Parque Ecológico, que não foi inauguração, que a gente sabe que já estava ali, Sim. só tinha política.
blogueiro. E geralmente isso quando acontece, os vários vereadores mobilizam suas bases. Exatamente, Chamam seus líderes comunitários, nós exatamente. precisamos assim, assim, assim. Não tinha nada. Geralmente acontece isso, né? Precisamos dar Isso é normal na política, a É, mobilização claro. de funcionários e de base comunitárias. Não tinha. Infelizmente. Isso aí se vê, saber por que está acontecendo, né? Exato. Isso aí pode... Porque divulgado é o tempo inteiro, em massa. Mas aí é que tá. Por que o povo não tá indo? Então acho que Débora agora tem que sair. E já houve boatos aí, a Rádio Brado mesmo aí, de Timóteo, que eu não tenho minhas ressalvas também, já disse que quem manda na cidade é o marido dela, não é ela, Eu soube que quem fecha os contratos todos é ele. entendeu? Mas ele não tem cargo público, não foi eleito, né? Exatamente, Então, complica. se isso é verdade, é ruim para ela, é ruim para a cidade, a gestora é ela. Eu acho que Débora tem grande capacidade de fazer uma Laura de Freitas muito melhor, só que a paciência das pessoas vai esgotando. As Exatamente. pessoas esperam. A gente está entrando agora no São João, Aham, sem São João. sem São João, ela disse que não vai, mas eu ouvi dizer que vai ter uma parada LGBT aí, e eu já fui no grupo e já disse, sou totalmente contra, não pela causa, mas se não teve São João, por que vai fazer? Ah, mas São João ia gastar 3 milhões, aqui eu vou gastar 100 mil, não interessa. Não interessa. O governo deu aí uma abertura para se inscrever pro São João. Pra trazer Mas sabe que a coisas oposição pra é cá. difícil, é difícil, a oposição é difícil você trazer. Prefeitura de Salvador está fazendo São João com o bolso dela e o governo do estado fazendo com o bolso dele, né? Aí tá falando diferente. Se a Prefeitura de Salvador pedir uma banda para botar lá no Pelourinho, o governo não vai dar. Isso é fato. Tanto que o carnaval é assim, né? O estilo do governo e o estilo da prefeitura. O governo nunca cede o artista para a prefeitura. Né? É festa. Todo mundo está no mesmo ambiente, mas cada um leva sua cestinha. Então, eu espero que Débora faça isso. Eu preciso, porque eu tenho familiares que moram aqui. Eu, pelo menos, sou munícipe. Eu não voto, eu voto aqui, não moro mais aqui, quando minha mãe está com câncer, meu pai tem que fazer um transplante de córnea. Então, voltei para casa de meus pais, cuidar de meus pais, porque são as únicas coisas que eu tenho. E eu disse a eles que eu sairia da casa dele no dia que o último fechasse os olhos. Então, minha mãe está fazendo quimioterapia e tal. A semana que vem, mesmo, passar a semana toda com ela. Então, minha filha mora aqui. Meu neto mora aqui. Eu tenho amigos que estão daqui. E eu quero melhor para a cidade. Com certeza. A gente Então, precisa ter uma eu cidade. preciso que saia e dizer, Débora, o tempo está se esgotando para esse ano. Ano que vem você não vai poder ter desculpa que foi Moema. Exatamente. Entendeu? Esse ano eu acho que já deu. Eu essa acho que desculpa tem de que Moema. seguir para frente, acabou. Não tem mais estado de calamidade financeira, tanto que ela não Eu renovou. costumo dizer o seguinte: se você não ligasse pra cidade, eu não tava nem aí. Eu tenho imóvel em Salvador. Eu não tava nem aí. Eu tenho casa pra ficar em Salvador. Eu tenho apartamento pra ficar em Salvador. Eu não precisava ficar aqui. Você tá se. Diga assim, sendo bem sincero, você está indo para um caminho louvável, mas que você sofrerá umas certas perseguições que você, com certeza receberá perseguições de pessoas, às vezes não é nem da prefeita, mas de pessoas que querem blindá-la por algum motivo. Não é nem da prefeita, muitas vezes, é pessoas que querem blindá-la de algum motivo, de alguma coisa assim, sei lá, não sei. Os famosos puxa-sacos. Entendeu? Estamos bem preparados, graças a Deus. O que é bom para o município, eu acho que tem que ser blindado, né? Não ao contrário. Pois é. Então, Renato, mais uma vez, obrigado. Quero deixar para você as suas últimas palavras aí. Fala pro pessoal do Qual Foi Aí, o que é que você achou do bate-papo. E tá sempre aqui aberto, quando você quiser falar, trazer alguma novidade. A gente tem o espaço aqui, a B3 Estúdio, a Totti tem esse espaço. Né? A gente faz a alocação aqui com o Totti, mas a gente está sempre disposto a bater papo sobre política, sobre outras coisas, sobre projetos, principalmente, que eu acho que a gente tem que ter projeto e encabeçar projetos para que sejam colocados em prática para o bem da população. E você, com a sua fiscalização aí, quem sabe, talvez, consiga trazer alguma coisa boa para a cidade, assim espero, porque a fiscalização ela obriga o gestor a trabalhar de uma maneira mais certa, mais correta. Os puxa-sacos não querem muitas vezes, porque acho que a crítica construtiva está sendo só crítica. Mas quero agradecer, deixa as palavras finais aí da Renata. Eu que agradeço, né? É bom você poder mostrar realmente, né, o que é que você faz. E que o motivo principal é a cidade. É trazer melhorias para a cidade, trazer soluções para a cidade. Quando você fiscaliza um órgão público, quem ganha é a cidade. Quando você mostra a cidade que pode ser feito de outra forma, quem ganha é a cidade. E quando você também mostra soluções, que não adianta só você cobrar. Não, a crítica não adianta. Você mostrar soluções, né? Eu tenho algum apoio, graças a Deus, até da própria gestão, né? De ouvir muitas coisas que eu falo. Algumas pessoas me ouvem bastante dentro da gestão.
E já vejo mudanças em muitos aspectos. Tá? Então, eu acho que é louvável esse papel de fiscalizador, né, de crítica construtiva, porque vai muito além só da encheção de saco, como muitas pessoas ficam, né, quando mudam uma gestão ou outra, ficam ali criticando a pessoa. Não é isso. É buscar melhorias para a cidade. Porque quem recebe os frutos somos nós mesmos. É quem paga a conta. Pois é, né? Quem paga a conta. Eu estava conversando no seu grupo lá sobre a questão do cavalo, estava lá na BA, né? E aí eu disse, olha, muitas vezes não é que o cavalo, alguém soltou o animal. Às vezes o próprio animal escapou, ele foge. Mas aí tá a prefeitura não tem estrutura, tem que ter um caminhão para botar animais de grande porte, principalmente que Lauro de Freitas é uma das maiores cidades metropolitanas de criação de animais, né? Então não é só assim como tinha lá aquela cidadã lá falando, quando a gente falava A, entendia B, dizia, fulana, não é só assim. Mas tínhamos, né? Tínhamos o CCZ e funcionava de certa forma. O que faltava ali era a segurança pública, na verdade. Porque o pessoal tinha medo que quem ia buscar o cavalo, dizia, vim buscar o cavalo, você dava, entendeu? Não precisa, porque os cavalos têm donos. Sim. Né? Então precisa ter um local para eles ficarem. Acho que precisa da questão dos animais aí tem as pessoas que foram da Casa do Animal, que tiveram reunião com Débora, deram apoio a Débora e depois foram esquecidos. Mais um contrato quebrado. Entendeu? Acho que Débora precisa parar, pedir os vídeos de apoio que ela... Ela vê sempre, eu acho que é questão de escolha mesmo. Porque não dá para ser assim, né? Possível. Não dá para ser assim, não dá para ficar eternamente assim, Exato. né? Fazer de conta que não tá vendo. Uhum. É melhor você dar satisfação. Eu digo sempre Mas o seguinte. a conta chega. Eu digo sempre o seguinte: se eu estiver devendo alguém, eu vou ligar para fulano, eu sei que eu tô devendo, eu tô lhe dando aqui, a segunda que vem, tal. Dá satisfação. Isso. Dá satisfação. É muito melhor do que você dar as costas. Uhum. Porque dar as costas tá dando motivo da pessoa lhe dar a facada. Exato. E a satisfação você tá dizendo, não esqueci de você. Só tem um pouco de calma que vai acontecer. Ponto. E se eu pudesse lhe dar um conselho, Débora, que quem sou eu, mero mortal, sem cargo político, quando eu fui candidato aqui, foi por um pedido na época da pandemia, e não fiz campanha, por sinal, tive 60 votos, mesmo sem fazer campanha em plena pandemia, que era contra a realização da campanha política devido à pandemia. Mas se eu pudesse dizer a você um conselho ouça mais as ruas, como você disse, não está se importando, mas ouça as ruas. E deixe de ouvir os puxa-sacos. Porque os puxa-sacos estão lá para lhe agradar. A população está lá para lhe fazer prefeita. Então, se eu puder lhe dar um conselho, ouça quem lhe botou lá. Porque os puxa-sacos não lhe colocariam lá. Ao contrário, estão separando você de quem lhe elegeu. Talvez sua reeleição precise trabalhar 6 vezes mais no último ano, nos últimos 2 anos, por causa das pessoas que estão afastando você de quem fez a Debinha, a vereadora, que fez recorde de votos para ser vereadora. Essa é a Débora que Lauro de Freitas precisa. A Débora vereadora, que realmente lutava pela cidade, independente de estar ao lado de Moema ou não, mas que fazia pela cidade. A gente sabe que a oposição não tem condições, mas você hoje é prefeita. Então, acho que a cidade precisa da Débora vereadora sentada da cadeira de prefeita, fazendo pela cidade. Fala mais alguma coisa? Não. Esperar, né, essa gestão aí agora, Pra gente continuar o serviço. Gente, obrigado a vocês. Mais um Qual Foi Aí. A gente vai bater um papo aqui. A prova da filha de Renata deve estar lá feito doida, coitada. Renata também. Mas eu quero agradecer aqui mais uma vez a Totti, Estúdio B3, a Buburinho News, a Kai tá aí, Kaizinho, chegou aqui, a Renata, por ter vindo. E sempre que precisar, estou à disposição. Estamos aqui bater papo, que quiser. E lembrando a vocês que no dia 19 de julho tem um congresso que nós estamos fazendo, Debatendo Salvador para 2026, com a presença de Bruno Reis, Assemi Neto, Léo Prates, Carlos Muniz, presidente da Câmara, convidei também Ivana Bastos, que é presidente da ALBA, pessoal da ADEME e outros mais aí, como o Capitão Alden, Major Esturaro e outros mais aí, Coronel Esturaro, outros mais aí que vão comparecer, tá certo? Um abraço, um beijo no coração de todos. Sua empresa merece mais do que uma conexão estável. Produtividade comprometida? Conexão de alta performance para o seu negócio? Na Uzi Telecom, oferecemos link dedicado com estabilidade, segurança e suporte 24 horas. Garanta a melhor experiência para a sua empresa. Contrate agora a partir de R$ 249,99 por mês. Uzi Telecom, conexão que transforma.
Você já imaginou o teu lugar perfeito para tirar suas ideias do papel? Seja bem-vindo a B3 Studios. Aqui o seu conteúdo ganha palco e espetáculo. Sabe aquela conversa que prende? Aquela história que ninguém quer pular? Aqui ela começa com qualidade de imagem e som de cinema e microfone de alta qualidade. Tudo pronto para você focar apenas no conteúdo. E se o que você precisa é de fotos profissionais ou aquele vídeo de impacto, é aqui mesmo. O fundo branco é impecável, a iluminação é perfeita. Agora, se você precisa mudar de cenário sem sair do lugar, olha o nosso fundo verde aqui. Paris, Marte ou um set futurista. Aonde você quer gravar hoje? Chegar em sua próxima grande produção nunca foi tão fácil. A B3 Studios está em uma localização privilegiada, a 100 metros do Parque Shopping, com acesso fácil e toda a estrutura para elevar a sua produção. Agende o horário e faça sua reserva. Sua internet não pode te deixar na mão. Navegação lenta, vídeos travando. Ninguém merece. Velocidade e estabilidade para toda a família? Na Uzi Telecom, a melhor internet fibra ótica a partir de R$ 89,99 por mês. Contrate já e descubra como é viver conectado. Uzi Telecom, sempre ao seu lado.